Aí, o que você tá assistindo? Algo muito polêmico. Hoje no jornal iremos falar sobre algo extremamente polêmico. Esse desenho. Que coisa grotesca. Uau, isso é realmente muito polêmico. Mas você sabe que muitas vezes também é polêmico? Desenhos animados. Com quem que você tá falando? Pois é, a frase desenhos e polêmicas, apesar de parecer algo inimaginável, não é algo tão distante assim. Muitos desenhos, em vários momentos, acabaram criando polêmicas com alguma coisa, seja por trocar um assunto impróprio, ou por ser pesado demais para sua faixa etária, ou talvez por exibir coisas que o mesmo não deveria, como foi o caso de My Little Pony. Eu tenho falado muito de My Little Pony ultimamente, mas é que, ironicamente, tem muito pra falar sobre esse desenho, e se tem algo que My Little Pony tem, é polêmica. Não só uma, mas várias. E não é à toa que ele tá nesse vídeo aqui de controvérsia. A nova geração de My Little Pony foi desenhada por Lauren Faust e equipe para ser muito mais do que um show infantil. O diálogo foi cuidadosamente construído para ser o mais real possível, e os personagens eram arquétipos clássicos de personalidade do ensino médio. Ao criar um apelo que durou muitas épocas, o fandom cresceu nas redes sociais. Os fãs, conhecidos como Brownies, conversavam sobre cada detalhe do show, por mais bobo que seja, e nessas conversas e bobagens do fandom, um pônei acabou chamando a atenção de todos. Sua cabeça, timidamente inclinada, e seus olhos vesgo a retratavam como venerável e diferente. Essa pônei, que parecia apenas ao fundo, ganhou um apelido de Derp no mundo dos fãs, e camisetas e outros itens que a retratavam rapidamente se tornaram best-sellers. A equipe do programa aceitou internamente o nome da Derp e decidiu finalmente dar a ela um papel maior na trama. Os Brownies, obviamente, ficaram extremamente felizes quando a simples pônei começou a ganhar mais destaque, e foi quando tudo deu errado. É difícil obter detalhes, mas aparentemente o canal The Hub recebeu reclamações sobre o nome Derp e a caracterização como uma pônei desajeitada com uma voz estúpida. Alguns disseram que Derp foi claramente escrita como uma deficiente mental, muitas vezes usando palavras até bem menos gentil do que isso. O episódio oficial no iTunes então desapareceu brevemente, causando ansiedade entre os fãs. Alguns afirmaram que foram informados de que era apenas uma falha e que seria restaurado. Quando o episódio voltou, foi claramente modificado para uma voz mais normal e o nome Derp foi removido, além de algumas cenas terem sido reanimadas, deixando-a menos vesga. E não é preciso dizer muito sobre isso, por causa das várias mensagens de reclamações dos pais que fizeram com a personagem, e isso fez com que ela fosse totalmente alterada. O que sinceramente eu acho meio triste, já que ela era uma personagem bem única e diferente, e essa alteração deixou ela parecendo só mais um pônei de fundo, sem nada demais. Claramente, a controvérsia assustou a Hasbro, e uma ação rápida foi tomada, mas os fãs, uma vez exultante com a sua influência sobre o processo criativo, foram subitamente reprimidos. Eles não estavam aceitando bem. Vários foram os vídeos feitos como protesto a tudo isso. A maioria deles não estão mais disponíveis, mas você pode ver usando o Wayback Machine, e dá pra ver a quantidade enorme de pessoas revoltadas com a saída da Derp, inclusive iniciando uma petição para colocá-la novamente. Mas essa é só uma das controvérsias que esse show se envolveu, mas uma das que eu acho mais interessante é uma censura que ocorreu em uns episódios. Censuras em desenho é algo até bem comum, por mais estranho que possa parecer. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando só sobre episódios censurados de desenhos, até Peppa Pig tem episódios censurados, então digam aí nos comentários. Mas enfim, e com My Little Pony não seria diferente. Existem várias pequenas censuras, bem bobas, tipo nas palavras. Tipo na gringa, as personagens costumam usar um linguajar um pouco mais grosseiro. Não são necessariamente palavrões, mas é algo menos infantil. Tipo as personagens se xingando de estúpida, imbecil ou idiota. E quando chega aqui, geralmente era cortado ou era mudado para algo mais leve, tipo boba. Ou as referências à cidra, que é como se fosse uma espécie de bebida alcoólica, que nas versões em espanhol foram mudadas para suco de maçã. Nem toda cidra na verdade é alcoólico, mas mesmo assim eles preferiram mudar isso para não dar problema. Mas eu acho que uma da censura que até que faz bastante sentido, e é também uma das mais famosas, é que ocorreu na 8ª temporada, no episódio 13, intitulado The Man 6, onde a cena foi completamente remodelada e não chegou nem a ir ao ar, porém acabou vazando na internet, onde uma clone da Twilight é destruída
colorida, e na versão sem censura, ela derrete de uma maneira meio grotesca e bem mórbida. Porém, na versão censurada, ela ainda derrete, porém de uma maneira mais bonitinha, digamos assim, sem ser tão gráfico. Existem algumas comparações que mostram isso na internet, botando os dois lado a lado, e assim, sendo justo, até que é compreensível essa censura. Apesar de eu não achar nada demais, essa animação do Twilight derretendo, toda esquisita, é meio gráfico, então é até meio compreensível. Até me lembra outro corte bem similar que aconteceu com outro desenho, dessa vez da Cartoon Network, e no caso, é Apenas um Show. Apenas um Show é um desenho que já teve muitas censuras e controvérsias. Muitos pais já reclamaram que o desenho era meio impróprio, tinha muitas cenas de insinuações adultas e coisa do gênero que outros desenhos da Cartoon Network não tinham. Apenas um Show conseguiu a proeza de ser censurado logo no primeiro episódio de estreia. Sinceramente, eu não sei nem como eles continuaram após isso, já que logo no primeiro episódio causar polêmica faria a maioria dos desenhos serem cancelados na hora. Mas acho que, além do J.G. Quintel já ser bem conhecido no meio da animação, provavelmente eles estavam esperando muito do desenho e resolveram relevar, até porque a censura em si é bem boba. É meio que encurtado a cena onde um mago aparece mijando em um arbusto e o Rigby rouba o teclado dele. Eu não sei se a censura foi por causa do Rigby aparecer roubando ou por mostrar o mago urinando, mas eu acho que foi uma junção das duas coisas, até porque na cena o mago ele fica meio que dando uns gemidos, e isso foi retirado, já que é meio esquisito pra falar a verdade. Mas dos 13 episódios da primeira temporada, todos os 12 têm algum tipo de censura, alteração ou corte, então apesar de não chegar a ser um desenho detestado pelos pais, Apenas um Show sempre foi um desenho meio controverso, já que ele tem diversas censuras. Tem a cena que o Parulito aparece nu, a cena que o Mordecai olha pra bunda da Margaret e várias outras. E a cena em questão, que se assemelha a My Little Pony, é a cena do episódio It's Time, o segundo episódio da segunda temporada, onde Mordecai literalmente mata o Rigby, porque ele ficou com ciúme. É um pretexto meio pesado, tipo, matar alguém não é algo muito normal em um desenho, apesar de que a cena em si não é tão dark assim, já que é meio de forma acidental, mas apesar da polêmica ser pelo fato do protagonista literalmente matar alguém, a censura também acontece porque a morte do Rigby é meio grotesca, similar ao que acontece com a cena da Twilight Clone desintegrando. A gente pode ver o Rigby na cena meio que se derreter lentamente e assumir uma forma meio nojenta. Isso aí foi totalmente censurado. A cena ainda existe, mas Rigby morre de uma maneira menos agressiva, se é que isso é possível. Mas chega de falar de casos isolados e vamos falar de um desenho controverso e polêmico de forma geral, e que isso, com toda certeza, nunca foi o objetivo do desenho. E eu tô falando de Bob Esponja. Por incrível que pareça, apesar de Bob Esponja ser um desenho bem simples e inocente, Bob Esponja tem a proeza de ser um dos desenhos mais polêmicos e controversos da história, seja por seus bastidores ou por sua proposta. Eu já fiz um vídeo abordando uma das polêmicas sobre os bastidores de Bob Esponja, que foi aquele monte de desenho adulto dos personagens feito pela própria equipe que trabalhou no show, que é bem engraçado apesar de tudo. Mas uma das principais polêmicas de Bob Esponja foi sobre ele ser afeminado demais. A controvérsia em torno de Bob Esponja é um fenômeno que tem suscitado debates e discussões ao longo dos anos, que embora seja um programa de desenho animado querido por muitos, teve a sua parcela de críticas e polêmicas que vão além de uma simples diversão de desenho. Um dos ataques mais notórios e absurdo contra esse popular programa da Nick ocorreu em 2012, quando a Comissão Nacional Ucraniana de Especialistas para a Proteção da Moralidade Pública argumentou que Bob Esponja não apenas promovia a homossexualidade, mas também fazia parte de um experimento em larga escala projetado para transformar a juventude da nação em criminosos pervertidos. Esse incidente revelou como um programa de televisão voltado para crianças pode ser mal interpretado e mal compreendido de maneira extrema. Mas por que isso? Talvez você se pergunte, por que ele deu essa polêmica? Bom, isso vem pelo fato de que algumas piadas eram feitas em alguns episódios onde o Bob Esponja se vestia de maneira mais feminina, e um episódio onde o Patrick e o Bob viraram pais de uma personagem lá. Falaram, e a polêmica se deu falando que eles eram um casal por causa disso, o que é até meio irônico, já que Pica-Pau e Looney Tunes e até mesmo o Gumball vira e mexe faziam piadas bem semelhantes a essas e nunca causaram esse tipo de polêmica, mas
por algum motivo escolheram Bob Esponja para jogar todas as críticas do mundo em cima deles. No entanto, a controvérsia em torno de Bob Esponja vai além desse único episódio. Muitos críticos argumentaram que o desenho animado apresenta mensagens subliminares e temas maduros que não podem ser apropriados para o público infantil, tipo algumas piadas onde dá para entender subtextos adultos, tipo a cena que mostra Bob Esponja assistindo TV e quando Gary aparece, ele muda de canal, dando a entender que ele está vendo algo impróprio. Além disso, alguns alegam que o personagem principal, Bob Esponja, é uma representação estereotipada de um adulto imaturo e que não serve como modelo adequado para uma criança. Sinceramente, eu acho isso bem nada a ver. E a controvérsia mais recente do show é aquela dos desenhos bizarros que acharam sobre eles. Essa pobre esponja nunca tem paz. Esses desenhos que são os mais inocentes são os que mais causam controvérsias. E isso incrivelmente aconteceu com Mixio, pois é, um desenho de Lego sobre monstrinhos de Lego conseguiu causar a fúria de diversos pais. O que aconteceu foi que a biografia de uma personagem no site Lego foi o centro de uma controvérsia. A descrição original afirmava: parte sapo, parte galinha, parte lambedor de janela de trás do ônibus. Esse Mixel tem a língua mais longa de todas. Como era de se esperar, as organizações de caridade voltado para a saúde mental não reagiram bem à parte da descrição que mencionava o ato de lamber janelas. Comentaram que é inaceitável que uma empresa de brinquedos como a Lego tenha usado um termo que ofende pessoas com deficiência como essa, especialmente porque o brinquedo é destinado para criança. Diante da controvérsia, a Lego assumiu a responsabilidade pela situação e emitiu um pedido de desculpa pelas palavras que foram consideradas ofensivas. Eles esclareceram que não tinham a intenção de zoar pessoas com deficiências e, consequentemente, a Lego imediatamente modificou a biografia do personagem Turg, removendo a parte relacionada ao ato de lamber janelas. A empresa lidou com uma situação de forma satisfatória, destacando que não tinha intenção de menosprezar ou ofender pessoas com deficiência. Mas você provavelmente está olhando agora com uma cara de confuso e se perguntando, tá, e onde eles foram ofensivos? Acontece que lambedor de janela, em inglês window licker, pode ser interpretado como uma gíria ofensiva para pessoas com deficiências mentais. Deriva do estereótipo de crianças deficientes em um ônibus escolar lambendo as janelas. Então, pensando por esse lado, criar um personagem que tem essa proposta de ser meio esquisito e usar justamente esse termo em questão foi uma grande bola fora da Lego. Mas aparentemente esse é um termo mais utilizado na Inglaterra e Mixel é um desenho estadunidense, então provavelmente foi acidental mesmo. Seria como se Turma da Mônica falasse algo que lá em Portugal pode ser visto como ofensivo. Inclusive, será que isso já aconteceu? Bom, se você é de Portugal ou Angola e talvez esteja vendo isso, diz aí. Mas enfim, mas logo a Lego pediu desculpas e removeu isso. Fazer o quê? Acontece. Mas outro desenho extremamente polêmico e controverso é Pokémon. É até difícil contar nos dedos as tretas que esse desenho oriental teve, ou anime, pros mais burros, tipo você que fala que anime não é desenho. Mas enfim, eu acho que a polêmica mais clássica em torno a Pokémon é dizer que ele é do diabo. Por muito tempo, essa visão sobre o show foi perpetuada, mas eu não vou ser daqueles youtubers que ficam falando ai pipipi popopó, como as pessoas são retrógradas. Não, a gente tá falando dos anos 80, os anos 2000, as coisas eram bem diferentes. O Brasil sempre foi um país muito religioso, enquanto o Japão é literalmente o oposto. Coisas que pra gente pode ter um significado ou mensagem que poderia vir a significar coisas como, sei lá, satanismo, pra eles eram só símbolos aleatórios, sem significado nenhum. Então é bem compreensível que os pais aqui no Brasil vissem desenhos falando sobre coisas desse tipo e acharem que tal anime era do diabo. Na real, você criticar essas pessoas por acharem ofensivo é mais intolerante da sua parte do que as pessoas que acharam isso ofensivo. Claro que isso também vai depender de casos em casos, mas enfim. Mas nisso, a gente pode até debater sobre como o Japão não liga para essas coisas que podem ser sensíveis para diversos outros tipos de grupo, até porque, mesmo que não signifique nada para eles, não significa que isso também não signifique nada pra gente. O próprio símbolo Manji é um exemplo disso. Para eles não é nada, mas mesmo assim eles têm que ficar censurando, porque sabem que aqui no ocidente esse mesmo símbolo não é muito bem visto. Mas, sinceramente, apesar de eu estar dizendo isso, eu não julgo a Pokémon Company. Até porque, novamente, é literalmente outro país do outro lado do mundo com uma cultura completamente diferente, e a gente consegue ver o resultado desse choque cultural em diversos aspectos da franquia, como a Jinx e a Bellossom,
que tiveram sua coloração modificada para não serem interpretadas como blackface, algumas cartas que tiveram símbolo manji retirado ou personagens levantando o braço de um jeito e que para nós não pega muito bem, entre vários outros. Mas falando sobre o desenho, o Japão nunca se importou muito em mostrar partes do corpo, por assim dizer. Apesar de ser um tópico bem controverso, grande parte das vezes, principalmente em desenhos infantis, isso era sempre feito sem maldade por trás. Até porque eles têm toda aquela cultura de saunas em que o povo fica tudo pelado mesmo e dane-se. Então pra eles é meio que normal. E a gente vê essa cultura espalhada por diversos desenhos japoneses, incluindo voltados para o público mais novo. Então, aparecer personagens desnudo, repetindo, a maioria das vezes, não todas, é algo visto como normal. Tem diversas cenas assim em vários desenhos, e é bem comum ter cenas do tipo, o peito da fulana é maior que o meu. Enfim, coisas desse tipo. E com Pokémon não poderia ser diferente. Existe uma cena que, particularmente, eu acho muito engraçada, que é no episódio 18, em que a equipe Rocket entra em um concurso de beleza, e o James usa como se fosse uma espécie de peitos falsos para participar e se fingir de mulher. E bom, esse episódio inteiro foi censurado, primeiro por mostrar garotas de biquíni, e segundo pelo fato do James ficar inflando os peitos dele. E ele até zoa a Misty com isso, dizendo que talvez quando ela for mais velha, ela possa ser igual a ele. Isso tudo foi completamente censurado. Mas não foi só aqui pra nós que Pokémon causou polêmica, já que no Japão também chegou a causar polêmicas. Há um episódio de Pokémon que ficou infame por causa de reações negativas e até mesmo levou algumas crianças ao hospital. Esse é o episódio conhecido como Electric Soldier Porygon, ou The Senshi Porygon em japonês. É o episódio 38 da primeira temporada do anime. O episódio original foi ao ar em 16 de dezembro de 1997 e apresentava cenas de flash de luzes intensas e piscantes, durante uma sequência em que Porygon e Pikachu e os protagonistas Ash e Misty exploram um cyberespaço virtual. Nisso, ocorre um efeito estroboscópico de cores intensas e brilhantes que causaram um impacto negativo em algumas crianças que estavam assistindo. Muitos que assistiram a esse episódio sofreram de convulsões e desmaios, e algumas delas até mesmo foram levadas ao hospital. Os médicos diagnosticaram esse acidente como epilepsia fotossensível, uma condição na qual luzes piscantes intensas podem desencadear convulsões em pessoas suscetíveis. Isso resultou um grande susto e preocupação para os pais e os cuidadores daqueles que foram afetados. Como resultado desse incidente, o episódio foi banido e nunca mais foi exibido no Japão. Além disso, a série Pokémon passou por uma revisão rigorosa de suas políticas de animação e exibição para garantir que tais incidentes não se repetissem no futuro. A equipe de produção tomou medidas significativas para evitar que cenas como essas que pudessem desencadear convulsões fotossensíveis em seu público. Esse episódio causou uma grande repercussão internacional. E não foi à toa, né? Muitas regras audiovisuais sobre o que pode ser exibido ou não foi debatido depois disso. Pokémon é um desenho muito controverso, porém ao longo dos anos eles foram se adaptando, já que o desenho era famoso no mundo já, no mundo inteiro. Tanto que hoje em dia o desenho é bem mais leve em comparação com antigamente, já que não tem mais tantas censuras assim hoje igual antes, já que eles tiveram que se adaptar ao mercado ocidental. Apesar de sim, ainda ter algumas censuras. Mas digam aí nos comentários o que vocês acham dessas coisas, que eu quero saber. Também dê uma olhada no vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.